E aí, professor, tudo jóia? Tudo jóia? Como é que andam as coisas? Quentes. Bom, professor, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua biografia, quem é você, o que você, aonde você atua e aonde você dá aula, como é que é essa sua vida, assim? Bem, eu sou professor do Departamento de Relações Internacionais na UFPB, que tem também um programa de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, do qual sou um dos membros fundadores, e também sou colaborador do programa de pós-graduação da Escola Superior de Defesa, em Brasília, que é ligada ao Ministério da Defesa. Isso está relacionado com a minha formação, que eu sou graduado em Ciências Sociais, e um mestrado e doutorado na área de Ciência Política, com ênfase em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Pernambuco. E aí eu meio que coroei essa trajetória fazendo ali um pós-doc no Instituto Meira Matos, da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, onde eu, em grande medida, consolidei um pouco essa trajetória dentro dos estudos estratégicos, geopolítica e defesa, que é basicamente a minha praia. Defesa. Pô, Exato. legal, cara. Legal. E me diz uma coisa, quanto tempo você ficou assim na área do exército, assim, estudando e sempre ali acompanhando o exército? Pois é, né? Eu, como milhares de pessoas que estão aqui assistindo a gente, eu passei por aquele processo de dispensa, por excesso de contingente. Mas aí o destino meio que pregou uma peça comigo que falou, ó, você vai servir, mesmo que seja como acadêmico. Então, isso foi bem legal, porque eu comecei a colaborar com a defesa, na prática, o Ministério da Defesa, já no final do doutorado. Então, tinham congressos acadêmicos de defesa nacional, cursos de extensão em defesa nacional, e desde 2011 eu faço palestra para esse pessoal da defesa. E em 18 eu comecei a ter um trabalho dialogando diretamente com o Exército, Estado-Maior Conjunto, Estado-Maior do Exército, ali no Centro de Estudos Estratégicos, como pesquisador. E eu fiquei de lá de 18 até meados de 21, fazendo pesquisa em geopolítica e estratégia militar para o Exército, como área de assessoria, e foi fantástico. Pô, que bacana. Muita gente não sabe o que é geopolítica. O que é o estudo da geopolítica? Então, aí você tem milhares de possíveis respostas. A que eu mais gosto é que a geopolítica é a área do conhecimento que trabalha com aquilo que a gente chama de uma dimensão espacial das relações internacionais, ou seja, ela está preocupada com como é que a geografia, espaço, influencia processos dentro da política internacional, o peso da localização, distância, tipo de terreno, entre esses elementos, na produção de efeitos políticos dentro do escopo da geopolítica. E ela é dividida, basicamente, Tiago, em três elementos constitutivos, né? Você tem a política, a poder, essencialmente, aquilo que a gente chamaria de um elemento cratológico, você tem a história, que coloca tudo em fluxo, e você tem a própria geografia, que é visto como fator, entre aspas, fundamental dentro dessa compreensão da geopolítica. E ela voltou com tudo nos últimos anos, seja por causa da guerra da Ucrânia, da guerra em Gaza, da competição entre Estados Unidos e China, e agora na própria América Latina, aí, com Trump colocando os Estados Unidos em uma rota muito diferente em relação a como ele lida com os países na região. Interessante você falar. Interessante você falar sobre isso. Eu tenho uma pergunta muito interessante para você. Você acha que esse cerco naval é de fato, que de fato está acontecendo hoje, tem alguma coisa a ver com política ou realmente é o narcotráfico? Eu diria que tem a ver com os dois, porque quem está assistindo a gente vai ter que entender o seguinte. Primeiro, a gente tem uma real possibilidade de uso da força dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Na verdade, um navio pequeno, tripulado, que estava navegando pelo Caribe, foi atacado na semana passada, e o ataque foi justificado pelos Estados Unidos como sendo uma lancha em que ocorria tráfico de drogas e, obviamente, uma ação ilegal que foi neutralizada com o emprego de drones e um drone armado com mísseis, dentro da nova diretiva do Trump em relação ao narcotráfico da região. Então, isso é importante para quem está assistindo entender que você tem um tensionamento muito importante na região, diferente daquilo que foi ali a primeira administração Trump, que você teve mais retórica do que ação. E isso está relacionado tanto à política como ao narcotráfico.
Como assim relacionado à política? Você tem que entender que parte do movimento que faz com que o Trump seja eleito, na verdade, é o movimento que tinha na questão da segurança pública nos Estados Unidos, na questão dos imigrantes e na crise de drogas nos Estados Unidos, especialmente ligadas a drogas ligadas à heroína, fentanil, como uma plataforma eleitoral muito forte, que no movimento do MAGA, que é o Make America Great Again, estava, em grande parte, impulsionando essa agenda para o Trump. Então, quando ele decreta os cartéis no México e também na Venezuela, né, como problemas de segurança nacional, ele está, de um lado, dando uma resposta para o público interno dos Estados Unidos, que é algo político, mas também ele está pontuando um problema que de fato existe. Você tem cartéis que agem internamente como organizações não apenas de crime, mas também realizando atos de terror e que tem um problema transnacional, inclusive em relação ao Brasil. Qual é o problema, Tiago? É que talvez o cerco naval, para fazer a chamada interdição naval, ou a destruição física de instalações do narcotráfico, não constituam elementos básicos de uma estratégia para bater esse problema. Mas são, em grande medida, ações que saltam aos olhos do público americano. E aí a gente tem que entender que ano que vem tem eleição lá, as chamadas eleições de meio de mandato, que a composição legislativa americana pode mudar, e se ela mudar, Trump pode governar com o legislativo dividido. E aí ele tem um grande problema. Por isso que essa questão da Venezuela, narcotráfico, ela tangencia os dois, narcotráfico e a questão política interna. Caramba, que interessante, hein? Bom, galera, para quem não tá, quem chegou agora, está acompanhando, esse é o professor Augusto Teixeira. Eu confundo você com o Júlio porque eu sempre também já leio muita matéria sobre vocês dois, né? Aí eu confundi o nome, mas isso aí é. Sem problema. Professor Augusto Teixeira, ele é professor da Universidade Federal da Paraíba. E se você está aqui chegando agora, por favor, dá uma olhadinha na inscrição, vê se você consegue já se inscrever no canal. É de graça e ajuda muito a gente aqui, né? Então, professor, eu queria saber também de você, essa história de combate ao narcotráfico, você acha que é assim uma coisa, ou é uma cortina de fumaça para que ele realmente chega lá e fala assim, não, eu quero tirar o Maduro do poder? Aí, Tiago, a gente entra noutra esfera complicada. Por quê? O governo Trump, quase qualquer governo, ele não é aquilo que a gente chama de um monolito, ele não é um bloco coeso. Você tem disputas de poder entre os secretários, que lá são o que a gente chamaria de ministros. E aí você tem, por exemplo, visões que competem. Por exemplo, você tem o chamado secretário de Estado, que seria mais ou menos o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que é o Marco Rubio, que é um senador de origem hispânica, de origem cubana, que tem uma visão muito refratária a tudo que ele entende como sendo de esquerda na América Latina. E ele, como secretário de Estado agora, ele tem uma pegada muito mais de mudança de regime. E se fosse por ele, força estaria sendo usada diretamente para mudar o regime da Venezuela, que sim, é uma ditadura. Por outro lado, você tem outros atores do governo Trump que entendem que uma relação de coabitação é possível. Até porque, por exemplo, a própria administração Trump permitiu de novo que empresas petrolíferas realizassem ações de prospecção de petróleo, comércio com a PDVSA na Venezuela, que tem aí a maior reserva de petróleo do mundo, de boa qualidade, perto dos Estados Unidos, e é um ator importantíssimo. É a maior do mundo mesmo, a Venezuela? Eu achei que estava entre as maiores do mundo, mas quer dizer que a Venezuela é o maior. Até onde eu saiba, é a maior reserva do mundo e, obviamente, tem problemas no que tange a você conseguir explorar em virtude da degradação da PDVSA durante esse período do chavismo e do madurismo. Até onde eu saiba, ela é a maior do mundo, inclusive em relação à qualidade, é muito boa. Caramba, interessante. Cara, eu acho impressionante porque muita gente fica falando assim sobre a covardia que ele tem de colocar assim os idosos para ir na linha de frente. Você acha que isso assim seria um obstáculo para os Estados Unidos, por exemplo, falar assim, hoje eu quero invadir, vamos supor que hoje eu quero invadir lá, e aí ele tá vendo aquele monte de idoso ali,
você acha que para os Estados Unidos seria um obstáculo? Eles iam, tipo, ficar preocupados em atacar, porque ele está vendo um monte de idosos e adolescentes ali Pois no é, meio? Tiago. Aí que tem a questão, né? Se de fato ocorrer uma invasão, algo do gênero, muito possivelmente, antes que você tenha os chamados boots on the ground, ou seja, tropas no solo, você vai ter ações de bombardeio, ataque não Aéreo. cinético, exatamente, que não vai ter tanta capacidade de visualização quem é que está usando farda. O que que acontece? A Venezuela ela tem forças armadas regulares, ela tem uma guarda nacional e ela tem as chamadas milícias. Essas milícias, diferente do que a gente chama no Brasil, elas são grupos civis armados e treinados modicamente em apoio à defesa nacional que o Maduro convocou para uma ação, entre aspas, defensiva. Então, caso de fato ocorra uma ação de força e essas pessoas sejam mobilizadas, eles serão combatentes. Agora, o que é importante a gente entender? Não se sabe ao certo, até agora, quais são de fato os objetivos dos Estados Unidos em relação à Venezuela. E aí a gente pode pontuar diversos. Um deles pode ser, por exemplo, meramente interdição naval, voltado de fato a controlar o fluxo de narcóticos para os Estados Unidos. Isso já está sendo feito e a dimensão de poder marítimo que existe no Mar do Caribe ajuda a fazer isso. Outro objetivo pode ser a tentativa de degradação física de instalações e lideranças dos cartéis, o que envolveria, por exemplo, ações cirúrgicas da chamada decapitação ou assassinato seletivo de lideranças, destruição de ativos como depósitos, fábricas ilegais, etc. E por aí vai. E você tem, por outro lado, aquilo que a gente poderia chamar uma ação de coerção, ou seja, uma maior pressão militar para tentar fazer com que o governo venezuelano mudasse sua política para tentar, de fato, combater os cartéis, o que é difícil, porque os Estados Unidos entendem que o governo venezuelano é um cartel e está ligado ao chamado cartel de Los Soles. E uma quarta possibilidade, que seria a mais drástica, que seria uma ação de força militar direta para mudança de regime. Aí é uma situação muito mais complicada. O que a gente tem que ficar atento é que em qualquer uma dessas possibilidades que estão colocadas na mesa, podem produzir efeitos não só para a Venezuela, mas para os países lindeiros, entre os quais o Brasil, que já vivencia uma crise de refugiados venezuelanos desde 15 e 17, inclusive a gente tem a chamada Operação Acolhida, em Roraima, ali na cidade de Pacaraima, como epicentro, né, da passagem entre Venezuela e Brasil, que cria uma pressão importante humanitária para o Brasil, por exemplo. Então, aquilo que acontece lá no Caribe, com a Venezuela e Estados Unidos, queira ou não, nos afeta. E é por isso que a gente tem que estar ligado. E o Brasil, como é que fica nisso, hein, cara? Porque, olha só, eu vi esses dias na televisão, aí, nas reportagens, que caiu um avião vindo da Venezuela carregado de entorpecentes. Então, eu acredito que sim, a Venezuela é um dos países mais fortes, e a Venezuela e a Colômbia, né? São os países mais fortes que tem aí no narcotráfico. Você acha que o Brasil, ele defenderia o sistema do Maduro em relação ao que o Donald Trump prega? O que você acha? Pois o Brasil ele está numa situação muito delicada. Isso é importante a gente entender, independente do governo que tivesse aí de plantão, Tiago. Uma das coisas que é importante a gente, por exemplo, ponderar é que na região os maiores produtores, por exemplo, de cocaína, né? Você tem Colômbia, você tem o Peru, você tem a Bolívia. Países como Venezuela ou como México, eles não são, entre aspas, conhecidos pela produção, mas sim pelo seu papel em ajudar com que esse produto chegue a mercados de interesse. E no caso da Venezuela, a coisa piora. Por quê? Porque os Estados Unidos acusam a Venezuela de usar o aparato do Estado, inclusive das Forças Armadas, no tráfico. Então, o Brasil, que na perspectiva do atual governo, historicamente, teve uma relação positiva com o regime bolivariano na Venezuela. Entretanto, mudou. E isso é importante notar. E como é que mudou? A gente teve eleições que se esperavam que fossem eleições
livres e justas, o que não ocorreu no ano passado. E o Brasil, com os Estados Unidos, por exemplo, impulsionaram com que a Venezuela assumisse compromissos pela lisura das eleições e, obviamente, pela possibilidade de auditar o processo eleitoral. E a Venezuela concordou com isso. Após as eleições e o Maduro foi reeleito, cadê a auditoria? Cadê os dados? Então, a Venezuela infringiu um acordo que fez não apenas com os Estados Unidos, mas com o Brasil. E isso foi importante, porque já no atual governo muda a posição do governo Lula com a Venezuela, com o Maduro, inclusive vindo Maduro, por exemplo, a falar que o Brasil estava virando cachorrinho dos Estados Unidos. Então, você tem uma situação de relativo rompimento, o que é importante. Então, caso, por exemplo, esse cenário com a Venezuela degrade, dificilmente o Brasil entraria como um país a defender a Venezuela no campo militar, até porque nós estamos fazendo aquilo que poderíamos chamar de uma maior deployment ou amassamento de tropas na região norte do país, mas muito mais voltado a uma dissuasão, seja em relação a intentos da Venezuela junto à Guiana, mas também em relação a potenciais conflitos que possam ocorrer na região. Mas no campo político-diplomático, não é de interesse do Brasil que ocorra guerra, que ocorra uma intervenção estrangeira na região. De um lado, guerras começam, mas ninguém sabe como acaba. Então, aquilo que começa, por exemplo, na Venezuela, pode espalhar para a Colômbia ou pode espalhar para o próprio Brasil. E, em segundo lugar, para um país que se vê como líder regional, ter um conflito dessa magnitude com a maior potência do mundo contra um país da região não é interessante. Então, o Brasil tende a defender uma mediação, uma resolução da controvérsia através de mecanismos diplomáticos, especialmente voltados aí com a Organização dos Estados Americanos e ONU, o que é aquilo que nos resta fazer num contexto de que é um conflito bastante irracível. É bem complicado, bem complexo, né? Sem dúvida. E, cara, eu estava verificando também aí uma coisa interessante. Donald Trump não, perdão. A porta-voz da Casa Branca, esqueci o nome da moça, ela comentou que o Donald Trump não teria problema nenhum em usar forças armadas e econômicas para poder amenizar aqui o problema que ele tem com o Brasil em termos desse negócio do STF, do Bolsonaro, essas coisas. E ele falou que ela falou que ele usaria qualquer tipo de força que ele quiser usar, que ele está preparado para isso, para defender a liberdade de expressão. Bom, é o seguinte, tem uma frase muito interessante que um cara chamado Erich Fromm, já ouviu falar? Sim, claro. Erich Fromm, para quem não conhece, é um cara que é entusiasta da área de psicologia e psicanálise, né? Quem estuda essa área já deve ter visto ele por aí. E ele tem uma frase muito interessante, que liberdade de expressão não é licença. Né? A liberdade não é licença. Por exemplo, eu posso encher minha cara de cachaça, eu sou livre para isso. Pegar o carro e dirigir. A questão é, eu não tenho licença para isso. Né? Eu e você podemos chegar aqui e inventar uma fake news qualquer na internet? Podemos, somos livres para isso. Mas não temos licença para isso. Isso pode acontecer porque teremos que ser punidos se isso acontecer. Então, a liberdade de expressão, ela não tem licença. A liberdade, na verdade, ela nunca é 100% livre. Isso é que as pessoas não entendem. Mas eu queria saber de você, o que você acha dessa atitude? Você acha que ele teria essa ousadia de usar poderio militar para derrubar um míssil lá no Planalto, onde fica o STF, com aquele B-12 dele, igual o pessoal costuma falar? Não, porque tem muita gente, cara. Tem muita gente que acha que o Donald Trump pode vir, sim, chegar e jogar um míssil lá no... Eu acho que você já deve ter ouvido falar isso por aí. E você acha que ele teria essa ousadia? Porque, e se tivesse essa ousadia, quais seriam os impactos mundiais? Então, Tiago, aí você tem um problema grave, né? Que é o fato de que meios ele tem. Poder fazer ele pode. Isso. Só que a questão do Brasil e Estados Unidos na administração Trump, ela é muito curiosa. Por quê? De um lado, o Brasil é um país que não estava muito sobre a perspectiva de Trump
Não é à toa que quando ele começa o tarifaço global, o Brasil pega uma tarifa de 10%, ou seja, é uma situação bastante confortável. E isso mesmo com a questão do julgamento do Bolsonaro, tudo na mídia internacional também falando. Quando é que a coisa começa a ficar um pouco mais forte? De um lado, quando você tem a cúpula do BRICS aqui no Brasil, e aí o presidente Lula começa a falar da questão da desdolarização, e você tem, obviamente, uma leitura de que, peraí, BRICS, Brasil, desdolarização, é algo que o Trump entende como sendo uma ameaça à segurança nacional. Porque o poder americano, apesar dele ser militarmente o país mais forte do mundo, mas ele assenta essencialmente no dólar, poder financeiro, que inclusive permite rolar a própria dívida e fazer com que os países financiem a dívida dos Estados Unidos. E segundo aspecto importante a entender, se você lembrar que eu falei do Marco Rubio, o secretário de Estado, ele começa a ter uma abertura e ele tem uma pauta muito mais voltada a essa questão de esquerda e direita na América Latina, etc. E recebe o Eduardo Bolsonaro, seus assessores, dentro dessa campanha, né, de fazer um lobby em virtude por pressão contra o Brasil na perspectiva de influenciar aquilo que seria o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. E isso, em grande parte, começa a ecoar ali pelo Trump. Agora, isso é o que a gente poderia chamar de espuma. É importante, é real, mas eu vejo muito como espuma. Onde é que eu acho que a coisa envolvendo Estados Unidos e Brasil pega mais? Em três aspectos básicos. Um deles, Big Techs. O Brasil está numa encruzilhada que é a questão da regulamentação da internet, a ação das Big Techs e por aí vai. Que é uma disputa, Tiago, que não é entre democracia e autoritarismo. Ela ocorre de forma muito forte na União Europeia, que é um bloco de países aliados aos Estados Unidos. Mas se entende que a soberania e questões legais internas são fundamentais para que você consiga ter a internet e o marco legal sustentado. E o Brasil, obrigado, caminha nesse mesmo compasso, na perspectiva de que, olha, é importante ter um debate entre a sociedade sobre como pensar as Big Techs, não apenas aquilo que pode e não pode estar nas redes. Você é da mesma geração que eu. O que antigamente existia na Deep Web, Dark Web, hoje está no Twitter. Isso é assustador. E porque leva efeitos no mundo real que a gente vê nas páginas dos jornais. Então, esse é um ponto importante, porque, se você lembrar, na posse de Trump, tem uma fileira na frente, e essa fileira era de CEOs das Big Techs, que estão fortemente ali no governo. O Musk, que tem investimentos bilionários em diversas áreas, é um ator fundamental. Ele comprou o X, o antigo Twitter. Outro tópico que eu vejo como sendo essencial é a disputa geopolítica com a China, que isso preocupa Trump, preocupa os Estados Unidos. E o Brasil, ele não é que seja percebido como um país pró-China. O Brasil é percebido como aquilo que a gente poderia chamar de Global Swing State, fazendo analogia a como os americanos chamam estados, que não são nem democratas nem republicanos, mas eles oscilam entre democrata e republicano e são os estados que vencem as eleições. E eles veem o Brasil um pouco nessa condição, como é a Turquia, por exemplo. Com quem que a Turquia se alia? Com quem que a Índia se alia? Depende do seu interesse. Só que o Brasil está no hemisfério americano. E é um país fulcral, central na América Latina e Caribe, especialmente na América do Sul. Então, se quer que o Brasil potencialmente tenha uma posição política, especialmente nas eleições de 26, mas já o interesse de Washington, essencialmente. Claro. Então, você tem aí aspectos de longa disputa estratégica por parte dos Estados Unidos, em que, Bolsonaro é cavalo de Troia, essencialmente. Ou seja, eu uso a questão do Bolsonaro, da liberdade de expressão, como um instrumento para eu entrar aí e realizar aquilo que de fato eu quero. Isso pensando como os Estados Unidos, em grande parte. Não é à toa, quem está assistindo aqui vai ter notado que quando o Bolsonaro é condenado pela primeira turma, o Trump ele faz uma menção depois que ele é perguntado, e ele responde de forma muito, ele era um bom presidente, amigo próximo e tal, mas acabou. Na verdade, ele não tem vínculo, na verdade. Ele não tem vínculo. Exato. Ele só fala o que o pessoal quer ouvir. Exato.
E quem tem uma resposta mais assertiva, novamente, é o Marco Rubio, do Departamento de Estado, que inclusive não cedeu vistos para parte da delegação do brasileira, que vai agora para a Assembleia Geral das Nações Unidas, em que o Brasil é o país que abre. Então, tá vendo como você tem, tipo, o Marco Rubio, ele tem uma posição mais forte, o Trump, ele já é aquela coisa meio o que está no meu radar hoje, essencialmente. E aí, voltando para a questão militar que você coloca, é muito improvável que os Estados Unidos venham a utilizar qualquer emprego de meio militar contra o Brasil. Não é porque eles não podem? Não, eles podem. Eles têm capacidade para realizar basicamente o que eles quiserem. Mas o Brasil é um dos países que mais compra armamento dos Estados Unidos. Tem, por exemplo, militar brasileiro que estava no Comando Sul dos Estados Unidos. Tem diversos exercícios militares com os Estados Unidos. Pelo próprio Trump, na última administração, foi elevada a condição de membro, aliado extraordinário extra-OTAN, por exemplo, e é um país que está na lista do chamado FMS, que é o Foreign Military Sales, que é um programa americano que vende equipamento militar a um preço melhor. Então, se entende que sim, na perspectiva do Trump, vale a pena pressionar o Brasil, colocar o Brasil um pouco assim nas cordas por certas questões, mas até o momento colocar o Brasil completamente alheio para o escrito, eu acho que é mais retórica do que realidade. Não é à toa que a gente está vendo, por exemplo, coloca Magnitsky ali no Moraes, retira o visto de outros ministros, mas é uma escalada muito lenta, muito distante do que você aportar um porta-aviões na Baía do Guanabara e ameaçar bombardear o Rio de Janeiro, por exemplo, ou lançar mísseis contra a capital federal em Brasília. É bem puxado. Com certeza, isso não... Eu sempre falei, isso não é viável para ninguém, até porque o Brasil ele é um comprador, né? E mesmo que isso acontecesse, a China não ia deixar isso barato, porque a China tem uma forte relação, se eu não me engano, com o Brasil, não é isso? Só que aí é uma casca de banana que a gente pode cair. Qual é? Diferente de Israel, que tem nos Estados Unidos como aliado, que segura a tua retaguarda, segura as tuas costas quando você está fazendo alguma coisa, a gente viu que tipo, o Irã não teve. O Irã entrou naquela guerra de 12 dias com Israel e ninguém foi ajudar o Irã. O Brasil, ainda pior. O Brasil não está numa aliança militar defensiva com ninguém. O Brasil não é aliado de ninguém. E a gente depende e muito do estrangeiro para o fornecimento de material bélico, até porque nós somos grandes compradores de equipamento militar e grandes sistemas de armas, especialmente de países da OTAN, entre eles os Estados Unidos. Então, é por isso que é uma situação que a gente tem que entender com seriedade e gravidade e, em particular, o governo, na construção de uma estratégia sobre como lidar com isso e levar a sério, e não apenas como benefício eleitoral pensando em 26, mas também o empresariado. Que aí, Tiago, é um ponto muito importante para a gente entender, porque você tem quase como uma situação muito interessante no Brasil olhando para os Estados Unidos, que é o quê? Parte do eleitorado, ou de patrocinador do eleitorado, mas que votou no ex-presidente agora condenado, está sofrendo agora com tarifaço. Está sofrendo agora com essa imposição elevada de tarifas por parte do Brasil defendidas pelo filho do ex-presidente nos Estados Unidos. E isso está afetando, apesar de você ter uma lista, né, de exceções, mas o café, por exemplo, não está, a soja, por exemplo, não está. A China mesmo falou que, olha, não vou comprar soja dos Estados Unidos, está comprando do Brasil, está ferrando a produção de soja nos Estados Unidos. Então, isso está gerando um problema para o empresariado brasileiro e americano. Aí é que o bicho pega. Porque nos Estados Unidos você tem muitas empresas que são fortemente investidoras no Brasil e várias empresas brasileiras que, apesar do CNPJ brasileiro, são americanas. Quer um exemplo? Ford, Chevrolet, entre outras, que no Brasil é Ford do Brasil, Chevrolet do Brasil, mas elas são americanas, as matrizes estão lá fora. Então, a própria Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos pressiona por uma redução desse tarifaço. Qual é o grande problema lá e cá, na minha forma de ver? É que os Estados Unidos carecem agora de uma chamada grande estratégia mais organizada. Ou seja, o que de fato eles querem em relação ao Brasil? Isso não está muito claro. Qual é o chamado ponto definitivo? Isso é um problema. E por parte do Brasil, falta uma grande estratégia sobre como é que a gente vai lidar com o principal país do mundo
num contexto mais conflitivo e que nós não temos aliados. E aí é uma situação, é um mundo novo que nós estamos, Thiago. É complicado. É interessante também, porque eu sempre achei que a China ajudaria, assim, porque nós somos a galinha de ouro da China. Tudo da China tá vindo para cá ultimamente, né? Os carros, tem muito carro chinês que vão chegar, não é só a marca... Eu não vou ficar falando nome de marca, né? Claro. Porque... Mas você sabe, tem a marca aí que da China que veio e dominou o comércio de carro, inclusive é uma das melhores... Assim, veio para quebrar muita montadora. Uhum. E tá vindo mais marcas. E a China, ela investe em muita coisa aqui no Brasil. Então, por isso que a gente acha que a China, por a gente ser a galinha de ouro da China, né? De ovos de ouro, né? Eu acho que a gente realmente poderia ter um respaldo caso acontecesse algum problema, né? Nesse tipo militar. Sim. Agora, vem cá, esse BRICS. Você citou o BRICS. Esse BRICS aí, ele realmente funciona, cara? Porque eu nunca vi o BRICS, assim, pelo menos no dia a dia, eu não vejo funcionar. Falam que tem que melhorar a moeda, não é isso? E tá lá, o dólar sempre tá lá em cima. Problema muito sério para na hora de exportar, tem que ser tudo em dólar, porque quando você exporta, eu trabalho muito com comércio exterior. E então a gente exporta e importa muita carga. E eu trabalho com fretes marítimos. Então eu trago muita coisa da China para o Brasil. Tudo que você vai fazer na companhia marítima é em dólar. Se o navio quebrar no meio do mar, o conserto é em dólar. Tudo. Faltou água, vai colocar água lá, a água é pago em dólar. Nada ali é com a moeda daquele país que ele tá. Se o navio atracou aqui no Brasil, se for gastar com ele, é em dólar. Então eu queria saber se esse BRICS realmente funciona. Porque, para mim, só ouço falar, mas não vejo nada acontecer com o BRICS. Como é que é isso aí? Pois é, esse é um ponto, eu diria que é controverso na academia, entre os analistas. Eu entendo que o BRICS é mais real do que o chamado Sul Global, que eu vejo mais uma nomenclatura de marketing do que algo que de fato existe. É abstrato. Pois é, mas o BRICS, eu vejo como ele existindo e como ele tendo uma metamorfose muito importante nos últimos anos. E, para quem está assistindo, o cara pegar BRICS, sopa de letrinhas, Brasil, Rússia, Índia, China. E depois a África do Sul, que é a primeira aquisição feita fora dos países ali iniciais. Por que isso importa? Porque desse começo do BRICS, você vai ter um conjunto de conversas, entendimentos, costuras e, de certa forma, posições que começam a colocar aquilo que a gente poderia chamar da maior parte da população do mundo e parte importante da economia global e do comércio com posições de concertação. É só você levar em consideração que você tem a Índia, a China conversando. Entendi. E que é importantíssimo. Somado, obviamente, a você ter a Rússia, que tem o maior arsenal nuclear do mundo, e o Brasil, que é uma potência agrícola. Por que isso importa? Porque nos últimos, mais de 20 anos, quase 20 anos, esse agrupamento criado aí por uma consultoria financeira, ele ganha vida e, nos anos recentes, ele se expandiu. E se expandiu trazendo atores, assim, controversos, mas numa configuração, no mínimo, intrigante. Por exemplo, chamado para o BRICS, entram no BRICS países como o Irã, mas a Arábia Saudita também, que são rivais estratégicos no Oriente Médio há décadas, por exemplo. Então, como é que esse troço funciona na prática? Um dos pontos que a gente mais consegue ver o BRICS operando é, na tentativa de resolver esse ponto que você está colocando, ou seja, aumentar o comércio nas moedas locais, reduzindo um pouco o peso do dólar dentro dessas transações. Outro ponto importante, tem um banco de desenvolvimento do BRICS, com uma sede agora, se eu não me engano, em Xangai, a ex-presidente Dilma, ela é a presidente desse banco, que ele aporta recursos e empresta com muito menos, entre aspas, burocracias e demanda de ingerência interna do que Banco Mundial e FMI, por exemplo. E que está botando dinheiro em diversas áreas do globo para investimentos, essencialmente. Então, não é tão aparente porque não é um bloco militar.
O BRICS não é uma OTAN. Uma OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Que os Estados Unidos são ator essencialmente líder, que é uma aliança militar de caráter defensivo, que a gente escuta muito falar, né? Porque o Trump fala para eles aumentarem o gasto militar para 5%, apoiar a Ucrânia, etc. O BRICS ele não tem essa função, até porque seria virtualmente impossível, porque, por exemplo, China e Índia têm disputas de fronteira, têm problemas gravíssimos não resolvidos entre elas, mas estão no BRICS. Por exemplo, a Rússia e a Índia, que hoje são, entre aspas, aliados, têm questões fronteiriças também no Extremo Oriente. Mas, naquilo que a gente chama de articulação global por investimentos, infraestrutura e certos posicionamentos que são levados na ONU, e especialmente em questões de crise e problemas, o BRICS ele é um fórum importante que junta atores, potências regionais e grandes potências, que é percebido como estando em choque, às vezes, com os Estados Unidos ou os países chamados G7, os países ricos em grande medida. Então, para o Brasil estar no BRICS é uma oportunidade de elevar o seu perfil diplomático nesse mundo em transição. O problema do Brasil foi exatamente essa ampliação do BRICS, que diluiu o peso do Brasil no bloco e, de certa forma, aumentou ainda mais o peso da China no bloco. É por isso, Tiago, que algumas pessoas olham para o BRICS e pensam, não, o BRICS é uma estrutura que a China lidera ao seu bel prazer para os seus interesses. Mas eu creio ser precipitado chegar nessa conclusão de forma tão antecipada. Então, o BRICS, basicamente, ele é uma coisa abstrata só de status, entre aspas. Não, ele existe. Ele tem instituições. Existem as instituições. Porém, não é uma coisa 100% ativa que dá resultado de imediato. Não, ele não é uma organização como a OTAN, ele não é uma União Europeia, mas ao permitir confluência de visões e coordenação de ações no caráter multilateral, ele é uma ferramenta importante. É uma ferramenta bem importante, porque quem está assistindo a gente tem que entender o seguinte, o mundo que a gente está vivendo é um mundo de rápida mudança. A gente tinha um mundo, até meados dos anos 90, começo dos anos 2000, chamado de ordem internacional liberal, que ela está em franca erosão. O que essa ordem pressupõe? Que você tem instituições internacionais multilaterais, como ONU, Assembleia Geral da ONU, Conselho de Segurança da ONU, agências, FMI, etc., etc., Organização Mundial do Comércio, que todas essas estruturas, elas servem para dar um grau de previsibilidade nas relações internacionais, servem para dar um grau de organização e governança. E isso começou a ir para o espaço, essencialmente. A gente tem um mundo hoje em que Trump coloca tarifaço em todo mundo em detrimento da Organização Mundial do Comércio, que os Estados Unidos sugeriram a criação. Você tem o Conselho de Segurança da ONU, que é responsável pela autorização do uso da força militar, mas os Estados Unidos emprega a força a despeito do Conselho de Segurança da ONU, como a Rússia fez contra a Ucrânia, por exemplo. Então, é um mundo diferente. É outra realidade em que coalizões, grupos como o BRICS, podem cumprir um papel importante para navegar em águas tumultuosas. Entendi. Cara, é muito interessante saber dessas coisas assim. E você trouxe um livro, do que é esse livro aí, professor? Pois é, Tiago, esse livro aqui, ele é o Segurança Internacional, que eu tive o privilégio de escrever em coautoria com Alcides Vaz, que é professor titular antiquíssimo na UNB, e foi um convite da editora Contexto, que nós acabamos escrevendo, um livro assim, de facílimo acesso, apesar de tanto eu como Alcides sermos acadêmicos, é um livro escrito para o público geral, que tem a perspectiva de dizer o seguinte, poxa, você tem interesse em segurança internacional? Pronto, está aqui aquilo que a gente chamaria de uma apresentação, em que a gente fala desde o que é segurança e segurança internacional, guerra, tipos de guerra, organizações internacionais voltadas à segurança, até questões tipo mudança climática, saúde global e ciberguerra. Então, é uma forma de que quem está interessado nessas questões consegue, em grande medida, ter um acesso e um conhecimento inicial. Que bacana. Então, é obra sua com Alcides. Exatamente. Interessante, cara. Muito bom. Muito bom. Eu vou aproveitar aqui e dizer também para vocês que esse episódio está sendo feito também aí com alguns parceiros. Olha só a barba aqui feita, todo trabalhado, cabelinho cortado na Container Barber Shop do Bancários.
tá? Se você chegar, tem um QR Code aí na tela e marcar o seu corte de cabelo lá, eles com certeza vão dar um desconto para vocês aqui pelo canal do cabelo e produtos, tá? Não esqueça de fazer a massagem lá, porque a massagem é boa, você pode jogar uma sinuquinha lá de graça enquanto espera, tá? Esse calor, né? Tem lá também, o pessoal gosta de tomar uma geladinha gourmet também. Fica à vontade, fica ali no bairro dos Bancários, próximo à Praça da Paz. Marca já o seu corte. O QR Code está aqui na tela. E verifique também a inscrição aqui no canal. É de graça e você vai ajudar o canal a poder fazer conteúdos melhores e tão bom quanto esse. Beleza? Valeu. Então é isso aí, cara. Eu queria ver com você também o seguinte. Você acha que o Trump... Vou mudar um pouquinho, tá? Agora é uma conversa mais assim. Você acha que o Trump está preocupado com o Bolsonaro? De fato? Não. Não? Honestamente, não. Se você pensar em termos de simbolismo, o Bolsonaro foi vendido para o mundo como o Trump dos trópicos. E o Trump, ele vê na questão do Bolsonaro um pouco a sua história. Mas para o Trump em si, Bolsonaro não é algo a trabalhar, essencialmente. É algo pelo qual ele vai se desgastar em grande medida. É algo importante para alguns segmentos, especialmente parte de grupos latinos brasileiros nos Estados Unidos, mas o Trump ele tem questões outras a resolver. Mas a questão do Bolsonaro é um bom argumento para o Trump poder fazer ações contra o Brasil que lhe sejam do interesse americano. Isso é que é importante a gente entender. Tudo que os Estados Unidos fazem em relação ao Brasil, levantando a bandeira do Bolsonaro, é em função do interesse dos Estados Unidos e de grupos nos Estados Unidos. Isso é que é importante a gente entender, porque esse lobby do Eduardo e de outros com o Trump, a administração Trump, fere interesses nacionais nossos, goste ou não do governo de plantão. Isso Exatamente. É um ponto importante. Exatamente, interessante. E o que você acha assim dessa coisa do Trump querer se envolver em tudo que é coisas dos países e sempre ameaçar com guerra? Você acha que isso não desgasta um pouco, assim, quando ele vive ameaçando a usar o poderio militar em tudo que é país? A gente falou sobre a Venezuela, falou um pouquinho sobre o Brasil, mas não é só os dois que ele ameaça. Ele sempre está ameaçando outros países lá, que, né, como a gente vê constantemente. E você acha que isso não deixa, assim, os Estados Unidos meio que sendo, assim, para o resto do mundo, um vilãozinho também ou não? Thiago, ele não tá nem aí com isso. Na verdade, para ele essa ação de bullying sistêmico é parte da forma que ele trabalha a política internacional. O que é quase contraditório. Por quê? Porque o Trump, ele se elege como chamado presidente da paz. Qual a promessa dele para o público americano? De que ele não iniciaria nenhuma outra guerra, que ele acabaria as guerras em curso. Inclusive, uma preocupação que o Trump tem, o que explica muito da sua ação de coordenação em outros conflitos internacionais, é de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E aí, tipo, por quê? Porque um dos opositores do Trump, que fez um discurso quase que humilhante contra o Trump há mais de 10 anos atrás, foi o Obama, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, nesse ponto tem um paradoxo. Ele quer ser visto como presidente da paz, ele quer ser indicado e vencer o Prêmio Nobel da Paz, mas a todo momento a sua retórica ela é violenta. Agora, por que é importante essa tua palavra? Desgasta. Porque de fato desgasta internamente e externamente. Em que sentido? Nos Estados Unidos já tem uma expressão que é Trump always chicken out. Ou seja, o Trump sempre amarela, sempre dá para trás, entendeu? Exatamente, ele sempre recua. No final, ele vai lá... Isso ele sempre usou desde a época que ele era um construtor. Exato. Na época de que ele construía a hotelaria, ele ia lá, ameaçava. Quando ele conseguia o que ele queria, ou ele estava quase para conseguir, ele ia lá e retornava. Isso ele sempre fez, desde quando era mais novo. Pois é, inclusive em relação ao Brasil, na questão das tarifas. Exatamente. O Trump, ele é como eu posso dizer assim, ele é exatamente um cara fanfarrão. Vamos dizer. O problema é que durante a fanfarronice ele pode fazer muito estrago. Então, durante esse percurso
né, de ser fanfarrão, ele vai fazendo estrago. Porque as pessoas vão ficando com medo, né, as pessoas se sentem ameaçadas e no final sempre vai fazer o que ele quer. E aí você também tem um conhecimento de política interna. Algum. Maravilha. Eu queria ver alguma coisa com você agora, recentemente, que nós estamos tendo aí. Você viu a votação ontem? Infelizmente, sim. Cara, me dá sua opinião sobre aquela votação da Câmara dos Deputados, cara. Eu queria saber o que você acha daquilo. Eu acho aquilo ali um absurdo. Eu queria ver com você se isso ajuda o Bolsonaro a sair da cadeia. Olha, a sair da cadeia, não. Mas manter Bolsonaro relativamente vivo como ativo eleitoral, sim, de certa forma. Essa votação, você está se referindo aí à PEC da blindagem, ela está relacionada a um conjunto outro de votações. A gente olha para uma e não consegue, às vezes, a ligação com as outras, mas, por exemplo, a votação da PEC da blindagem está relacionada à votação da questão da anistia, que está relacionada à votação da isenção do imposto de renda. Por exemplo, em que sentido? O Congresso, especialmente a Câmara, ela é profundamente corporativa e a gente dinamitou o mecanismo básico que permitia com que o presidencialismo de coalizão minimamente desse algum grau de operacionalidade. Que era o quê? O Executivo, ele controla o orçamento, libera emendas e barganha com o Congresso a liberação de emendas e a votação. E aí você tinha ativos como liberação de emendas, cargos em estatais e ministérios como moedas de troca para fazer a máquina andar. Alguns chamam de tomar lá da cá, mas isso é política, essencialmente. E o que a gente tem? Desde as jornadas de junho de 2013 até o impeachment da ex-presidente Dilma, um processo de erosão desse pacto institucional criado lá na Constituição de 88, que fazia com que o sistema político operasse mal ou bem, com problemas, claro, mensalão, etc. E isso vai gerar alguns efeitos. Quais são os efeitos? A degradação absurda do poder do executivo. Se você lembrar, Temer, ele cria quase um governo parlamentar, eles chamam deputados, senadores para o governo, para gerenciar a máquina. Bolsonaro, para se manter vivo, especialmente com a pandemia, ele cede os anéis para manter os dedos, ou seja, ele entra no PL, o Centrão toma conta e passa a gerenciar essencialmente a cozinha do governo. E esse processo inteiro cria o Centrão, sim, uma massa amorfa de partidos não ideológicos, com uma máquina de extração de dinheiro, recurso e de privilégio. Então, a PEC da blindagem, ela é mais um episódio para tentar blindar literalmente deputados, essencialmente, que estão preocupados com algumas coisas. Uma delas, a questão das emendas. Porque está todo mundo com receio de que essa investigação que o Supremo está fazendo, liderada pelo ministro Flávio Dino, vai pegar muita gente. Apenas uma consultoria da CGU pegaram de 9 de 10 cidades com problemas na execução das emendas. Cada parlamentar, até do baixo clero, tem até 40 milhões para execução de emenda. Então, o Congresso ele passou a ter abocanhar mais de 50 bilhões ano em recurso discricionário da União que poderiam ir para políticas públicas pensadas por órgãos que são estruturados para fazer política pública. Mas não. Está na mão de um deputado para molhar sua base, regar sua base. Então, essa PEC, de um lado, ela é corporativa, ela visa criar uma blindagem especialmente em relação ao Supremo e para que eles possam fazer o que eles querem fazer. E aí isso é muito mais de interesse, às vezes, do centrão do que talvez da ala minoritária bolsonarista, que coloca quase como uma moeda de troca. Olha, a gente vota com vocês na questão aí da PEC da blindagem, até porque o PL tem a maior bancada do Congresso, e vocês votam o requerimento de urgência da lei da anistia. Exato. É uma troca. É uma troca. Só que aí tem a questão, né? O próprio atores do Supremo já afirmaram que a anistia é inconstitucional, da forma com que está sendo colocado, geral e restrita, né? Mas alguma composição voltada à redução das penas
está sendo colocada também em discussão como chamada anistia light, que pode ou não beneficiar o ex-presidente Bolsonaro, que agora parece estar interessado não na sua elegibilidade, ou seja, voltar a estar apto a concorrer, mas a poder sair da cadeia antes. Logo, correndo. Correndo. Que tipo, ele preso ou livre, ele é um ativo eleitoral. Qualquer deputado, senador, vereador de direita, extrema-direita, vai querer o beneplácito do Bolsonaro para poder ter maior votação. Então, ele é um ativo eleitoral, goste ou não. Então, isso ajuda a gente a entender que, tipo, é uma ação corporativa com efeitos políticos diretos para o sistema político. É péssimo, porque quem ganha isso só são eles. Exatamente. E tem um problema, Tiago, que pouca gente está falando, que é o seguinte: a partir do momento que a blindagem que opera da seguinte forma, olha, a PF identificou que determinado deputado está sendo investigado por desvios de não sei quantos milhões que pode estar relacionado com crime organizado. Só pode ser investigado se a Câmara permitir. Tá entendendo? E aí, o que que isso produz? Um convite para penetração por parte do crime organizado no sistema político no alto nível. Exatamente. Se você já tem uma relação de confluência de crime organizado, prefeituras, Câmara de Vereadores, alguns ambientes de governos estaduais que tem algum grau de penetração, e aí você pega, tipo, São Paulo, assassinato do delator do PCC no aeroporto de Guarulhos com a participação de policiais, governo do estado. E no dia seguinte fizeram a blindagem, a votação da blindagem. É estranho, né, cara? Tá entendendo? É curioso. Então, esse risco de contaminação é perigosíssimo, porque você pode dar um estímulo para o crime organizado ter uma maior afluência nas instâncias superiores legislativas da política nacional, virtualmente blindadas em relação aos órgãos de controle, especificamente o Supremo, que tem, na questão do foro privilegiado, uma instância importante para que você não leve, por exemplo, ações de justiça eternas. Já imaginou? Você pega e indicia um deputado em mandato ativo na primeira instância. Aí tem a primeira, aí tem a segunda, aí tem a STJ. Cara, esse cara vai prescrever. Se pode prescrever no Supremo, imagina da primeira instância para cima. Cara, falando nesse negócio de votação, cara, eu acompanho tudo, tá? Eu não tenho político de estimação, mas eu gosto de verificar tudo. Eu sigo alguns deputados, como Kim Kataguiri, como Nicolas Ferreira, eu sigo também o Haddad, mesmo eu não concordando, mas eu sigo porque eu gosto de saber o que está acontecendo. Claro. Entendeu? E eu queria saber de você, o que o Nicolas Ferreira, ele gosta de ser uma pessoa assim, tão assim, apegado a Deus, certinho, cristão, foi lá e vota assim na blindagem. Você vê que foge do contexto na minha opinião, foge de alguns contextos que ele tanto prega. Se você for olhar os vídeos dele, ele fala de criminalidade, que tem que matar tudo que é criminoso, não sei o quê, mas vai lá e defende pessoas que podem, porque ali, isso aí que você falou da PEC, de blindagem, pode ter gente da pior espécie ali dentro, né? E não vai ser pego assim fácil. Aí eu queria saber, você conhece o Kim Kataguiri, você acompanha? E o Kim Kataguiri votou não e disse o motivo também. O que você acha assim dos dois, assim, comparando os dois? Os dois são novos, né? Estão aí na juventude, assim, tem uma carreira pela frente, assim, enorme para seguir ainda pela idade. Eu queria saber o que você acha do Nicolas e do Kim nesses votos deles. Pois é, né? Eu vejo como o estado atual do que foi o MBL, quando ele foi criado. É a tentativa de renovação da política, etc. Mas, no âmbito da política normal e a sua própria dinâmica, entre aspas, impõe elementos de realidade e de corporativismo em grande medida. O que não é preto no branco, esquerda e direita. Por exemplo, até onde eu tenha visto, boa parte da bancada do PT votou contrário à PEC da blindagem. E, se eu não me engano, a integralidade da bancada do Novo também votou contra, por exemplo. Esquerda, direita, votando contra é uma aberração. Isso é importante. Em relação ao Nicolas, eu acho que é importante isso que você traz, porque hoje nosso mundo, as notícias e a política, ela toda no ambiente virtual, no celular, no TikTok, etc.
E esse tipo de parlamentar, parlamentar influencer, ele precisa de frases de impacto, ele precisa de uma persona pública, ele precisa de coisas para dar engajamento, porque isso acaba revertendo posteriormente em voto. Então, essas duas ações, seja do Kim, seja do Nicolas, com posições diferentes, podem falar para tipos diferentes de eleitorado, porque independente da posição que ele tome, existe uma narrativa que ele consegue vender para te convencer de que o voto dele é correto. Inclusive, o meme em relação à justificativa do voto do Nicolas é sensacional. Inclusive, acaba com The Office. Ou seja, se determinado deputado for visto como cometendo crime, ele será julgado se essa casa permitir. Não tem sentido nenhum. Mas esse é o estado de coisas da política nacional. Não tem sentido. E você acha que o MBL ele é um movimento assim que seja, digamos assim, interessante para o Brasil? Porque na minha opinião, eu vejo os caras assim, eles não têm, eles não demonstram ser alguma coisa. Eles sempre estão no meio do muro. Eles estão sempre em cima do muro. O que você acha do MBL, assim? Então, Tiago, às vezes, em cima do muro é uma posição legítima, posições no meio, no centro político. O que é positivo da forma que eu vejo? É você ter movimentos políticos que não são gestados necessariamente em partidos, que promovem participação da juventude, especialmente de pessoas que não sejam filhos de alguém, ou seja, o cargo hereditário de político profissional, e que possam oxigenar ideias. Por outro lado, até porque a gente tem um problema de renovação na política. Exemplo, os dois principais nomes nacionais, um vai fazer, se não me engano, 80 anos, o presidente Lula, e o outro o presidente Bolsonaro, que também na faixa de 70. E você não tem quem vai renovar esse tipo de quadro. Então, movimentos como esse são importantes. Qual é o problema? Todos eles têm agendas. Todos eles têm grupos por trás que possivelmente impulsionam para onde é que eles vão caminhar. Não é à toa que o movimento como o MBL acaba se partidarizando e tendo representações parlamentares, seja na Câmara Federal ou no Estado de São Paulo, com posições ligadas em geral a partidos de centro-direita. Interessante. Bom, gostei muito do nosso papo. Cara, você foi uma pessoa assim excepcional aqui, de relevância total para o canal e para as pessoas que estão assistindo. Agradeço muito, professor. Quero que você venha mais para a gente discutir mais sobre essas questões internas também, inclusive internas também desse estado. A gente precisa falar da Paraíba. E eu agradeço de verdade, eu quero que vocês também, por gentileza, se puder, verifiquem a inscrição no canal, tá ok? Se também puder apoiar o canal, tem um QR Code aí na tela. Se você quiser também ganhar um cashback de $20 aí, eu tenho o QR Code da Nomad, é só você baixar o aplicativo. Já ganha um cashback de $20. Ainda mais se você indicar um amigo, você já ganha de imediato. Beleza? Então é isso aí, professor. Muito obrigado. E a gente com certeza vai se falar mais. Eu gostei muito da tua presença. Obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo, com a tua audiência. E sigamos aí no bate-papo. É isso prazer aí. Enorme. Valeu. Brigadão. Grande abraço.